Rodrigo Aidar com a gente, prazer mais uma vez, Aidar. Convocação extraordinária, como eu disse, não poderia ser diferente, porque o julgamento continua com votos longuíssimos, Aidar, ali em média 1 hora de voto, daí para mais, e por enquanto tá 1-1. Aidar, vamos começar do começo, né? Como é sempre importante fazer. Por enquanto, nenhuma novidade em relação aos 2 votos já dados, os 2 votos já proferidos. O relator, obviamente, já dava a entender desde o início que votaria a favor da inelegibilidade. A expectativa ficava com relação ao voto do Raul Araújo, ministro Raul Araújo, que votou hoje, mas, na verdade, a expectativa era pedido de vista ou voto a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. A segunda hipótese foi confirmada. Nenhuma novidade, pelo menos por enquanto, né, Aidar? Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Salve, Renan. Salve aos nossos ouvintes. Pois é, Fábio, pouca novidade até agora e nenhuma novidade também em relação ao voto, que deve ser concluído daqui a pouquinho, que a gente estava ouvindo aí, do ministro Floriano de Azevedo Marques, que vai votar pela condenação do presidente Jair Bolsonaro. Daí a gente vai suspender esse julgamento aí com 3 votos pelo acolhimento da ação do PDT e condenando Bolsonaro e o vice dele, Braga Neto, né, a chapa, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Que abuso de poder político? Convocar uma reunião com embaixadores, sem motivo aparente, para tentar desclassificar o processo eleitoral brasileiro e o uso indevido dos meios de comunicação, transmitir isso, convocar... Diga. Posso pedir um segundinho para você? Que o ministro está concluindo o voto nesse instante. Vamos ver. Ótimo. Riscos da conduta por ocasião do evento reunião com embaixadores em 18/7/22. Em claro abuso do poder político, desvio de finalidade no exercício de suas competências e ainda uso indevido dos meios de comunicação social oficiais em benefício da própria candidatura à reeleição para o cargo de presidente da República. De outro lado, de toda a instrução processual, concluo não ter restado indicado, muito menos provado, comportamento do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, na prática das condutas típicas acima divisadas, embora pudesse sofrer o influxo de uma sanção de cassação de candidatura ou do diploma, caso tivesse a chapa logrado vencer o pleito. Assim, em relação ao segundo investigado, descabe aplicar qualquer penalidade. Sendo assim, no mérito, julgo a presente AGE nos seguintes termos. Julgo procedente para aplicar a sanção prevista no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90 e condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e, por conseguinte, para declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. B. Julgo improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Deixo por óbvio de aplicar a sanção de cassação de registro de candidatura investigados por perda do objeto. Por fim, acompanho também o voto do ministro relator no tocante às providências derivadas por ele determinadas, em especial o oficiamento às autoridades condutoras dos inquéritos criminais instaurados para apurar os fatos, objeto da presente AGE e fatos correlatos. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Aí ouvimos, portanto, o finalzinho e a conclusão do voto do ministro Floriano de Azevedo Marques. Aidar, peço desculpas mais uma vez por ter te interrompido, mas era para a gente ouvir o finalzinho e a conclusão do voto. Votou assim como relator, né? Condenando o ex-presidente Jair Bolsonaro, absolvendo o então candidato a vice-presidente Braga Neto. Exato, Fábio. E interessante que ele começou a falar justamente do ponto que eu tinha parado, Sim. né? Parece que a gente combinou abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. E por que essa diferenciação, condenando o Bolsonaro e não o Braga Neto? Porque aquilo, apesar de ser um ato de campanha, claro, um ato de campanha e de campanha antecipada, por isso uma campanha ilegal, aquilo foi feito única e exclusivamente pelo Bolsonaro. Como foi dito em alguns votos, sequer houve a participação do ministro das Relações Exteriores ou do ministro da Casa Civil na época do governo Bolsonaro. Foi uma coisa que saiu da cabeça dele. Bolsonaro, na prática, e é o que está ficando claro nos votos e nessa investigação, ele queria atacar o processo eleitoral brasileiro de alguma forma, provocar uma bagunça que a gente já estava acostumado a ver ele provocar. E ele não tinha mais por onde. O que ele fez? Ele convocou uma reunião usando a estrutura do Palácio da Alvorada, ou seja, ele usou o seu papel de chefe de Estado e a estrutura da presidência da República, dinheiro público, para espalhar mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro,
usando como, assim, argumento uma reunião de embaixadores, mas o alvo não eram os embaixadores, a gente sabe disso. O alvo era o eleitorado brasileiro, e aí ele cometeu o abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. Essa reunião foi transmitida pela EBC e depois espalhada pelas mídias sociais oficiais da Presidência da República. Ficou caracterizado dessa forma o uso indevido dos meios de comunicação e o abuso do poder político, ao usar da sua posição de chefe de Estado para benefício eleitoral próprio e, de maneira, usando para isso o argumento de fraude. Porque, na verdade, tudo que o Bolsonaro disse não tem 0,5% de verdade. Ele ataca o processo eleitoral, diz que não é seguro, ataca o TSE, dizendo que eles tinham um candidato preferido, sem demonstrar absolutamente nenhum fato que pudesse, um indício que pudesse dar guarida para os argumentos dele. A conta está chegando agora nesse julgamento do TSE. Está 3-1 por enquanto e vai acabar ou 6-1 ou 5-2, Fábio. 2-1, né? Tá agora. Não, 2-1. 2-1. Eu já estou me adiantando aqui. 2-1. Benedito Gonçalves e Floriano de Azevedo Marques, pela inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro, e o ministro Raul Araújo absolvendo o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a conduta não foi grave o suficiente para interferir nas eleições. E você tinha falado agora há pouco, desculpa, Fábio, sobre o Braga Neto, né? Você comentou, e tá 3-0 para que ele não seja culpabilizado em nada nesse processo todo, né? Que a gente está acompanhando desse julgamento do TSE. Tem essa previsão, mais cedo até Rodrigo Orengo estava falando aqui, você citou agora, da possibilidade, a gente está tratando como certo esse julgamento, condenando Jair Bolsonaro por 5-2 ou por 6-1, a defesa dele já foi apresentada. O que pode acontecer depois? Bolsonaro tem condições de recorrer? Agora há pouco o João Pedro Mello estava falando dessa possibilidade. Uma das possibilidades é ele recorrer dessa decisão, que muito possivelmente vai ser tomada entre hoje e amanhã. Ele tem condições de recorrer? Tem condições exatamente nos termos que o João Pedro Mello colocou com muita propriedade, Renan. Um primeiro recurso possível são os chamados embargos de declaração, que, na verdade, esse palavrão serve para o seguinte: se sai uma decisão que tem alguns pontos obscuros e a defesa vai e entra com esses embargos de declaração, que é para o tribunal, em tese, esclarecer esses pontos obscuros da decisão. Isso é o que diz a regra. Na prática, os advogados usam embargos de declaração sempre para contestar ou para adiar o desfecho do processo. A conclusão, de fato, o trânsito em julgado do processo, que é o que gera as consequências. Então, você tem esse primeiro recurso, que são os embargos de declaração, e depois você tem um recurso ao Supremo Tribunal Federal, que é a instância única no país que pode rever os atos do TSE. Então, há sim essas duas possibilidades de recurso depois dessa provável condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade por 8 anos. Muito bem. Aidar, eu queria aqui destacar alguns pontos do voto do ministro Raul Araújo e queria que você falasse a respeito também. Foi o ministro que votou pela absolvição da chapa, pela absolvição, portanto, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, em determinado momento, em outras palavras, disse que apesar dos discursos e das mentiras, a eleição ocorreu normalmente, inclusive citou o índice de abstenção semelhante aos das eleições anteriores, disse que o TSE rebateu prontamente as informações inverídicas que foram ditas naquela reunião. Ele disse o seguinte: embora tenham sido divulgadas informações comprovadamente inverídicas, a reunião com os embaixadores foi um ato solene. Bom, eu queria que você explicasse a respeito disso também, porque no meu ponto de vista, isso é mais grave ainda, né? Utilizou um ato solene para propagar informações inverídicas. E ele complementou dizendo o seguinte: os fatos eram sabidamente inverídicos, mas foram já desmentidos. E mais uma aspa para ele: numa democracia não há de ter limites ao direito fundamental à dúvida. Cada cidadão é livre para duvidar, falando a respeito das falas do presidente sobre voto impresso, sobre as urnas e alguns outros temas ligados à eleição. É um tanto contraditório, não, Aidar, mas queria que você falasse a respeito desses trechos específicos do voto do ministro Raul Araújo. Quando o ministro Raul Araújo fala de ato solene, ele quer descaracterizar a razão da condenação, que é um ato tipicamente eleitoral.
que tinha objetivo eleitoral. Então ele quer tentar dizer aí que o objetivo do ex-presidente Jair Bolsonaro não era eleitoral, era um ato solene. Claro que isso, assim, para qualquer pessoa que queira enxergar minimamente o que aconteceu, foi um ato eleitoral. Agora, ele diz que, ainda que fosse um ato eleitoral, não gerou consequências, a gravidade não foi tão grande. Por quê? E aí entra em uma das aspas que você colocou aí, Fábio, as eleições correram normalmente. O ministro Floriano de Azevedo Marques rebateu isso com um argumento muito interessante. Agora, há pouco antes da gente começar a conversar aqui no ar, eu ouvi o voto do Floriano, e ele disse o seguinte: ministro Raul, o fato de a eficiência do bombeiro não elide o crime de você tentar botar fogo em um prédio. O fato de você vai lá e bota fogo em um edifício. Alguém joga um coquetel molotov no estúdio da Band. Os bombeiros agem muito rapidamente, quase não há estragos, e a Band continua funcionando como se não houvesse isso. O fato de os bombeiros terem funcionado devidamente faz com que o criminoso não precise, que jogou o coquetel molotov, não precise pagar pelo crime? Claro que não, né? Qualquer pessoa racional ou minimamente razoável vai dizer que bom que os bombeiros funcionaram, mas o cara que jogou e tentou botar fogo, ele tem sim que responder a um processo criminal. E o ministro Floriano de Azevedo Marques usou essa figura, essa analogia, essa figura do bombeiro e da tentativa de colocar fogo para responder ao ministro Raul. O fato de, em tese, as palavras do presidente não terem gerado consequências eleitorais não faz com que elas sejam menos ou mais graves. O fato ele cometeu um ilícito eleitoral. Se as consequências foram X, Y, Z, isso não importa para o julgamento da causa. Esse foi o voto do ministro Floriano de Azevedo Marques e também do relator, e ele respondeu ao ministro Raul com essa figura de linguagem. Agora, sobre o terceiro ponto, Fábio, que eu acho muito importante, que o ministro Raul Araújo falou sobre liberdade de expressão, qualquer cidadão numa democracia tem que ter direito à dúvida, não há limites ao direito à dúvida. Eu concordo com ele. O presidente da República não é qualquer cidadão. O presidente da República candidato à reeleição não é qualquer cidadão que tem, que pode duvidar de qualquer coisa. E quando qualquer cidadão não convoca uma reunião com embaixadores e não faz uso das redes oficiais de comunicação de um país para espalhar mentira. Essa é a diferença entre um presidente da República, candidato à reeleição, e qualquer cidadão. Um presidente da República não é qualquer cidadão e, justamente por não ser qualquer cidadão, a reprimenda a atos que qualquer cidadão teria de menor monta seriam menores, as consequências também são menores. No presidente da República não são assim. É claro que você, num Estado democrático de direito, tem que ter uma liberdade de expressão plena. Agora, liberdade de expressão plena não é liberdade de expressão absoluta. Você não pode defender qualquer coisa. Você não pode gritar fogo em um teatro lotado, para usar outra figura de linguagem como fogo. Isso não é liberdade de expressão. Você até pode fazer, mas isso vai gerar consequências. E as consequências, no caso de um presidente da República, candidato à reeleição, que tenta desqualificar o processo eleitoral brasileiro, são objetivos na lei das inelegibilidades. Fica inelegível por 8 anos. Quem vota agora é o ministro André Ramos Tavares. Ele já disse que acompanha o voto do relator e agora analisa o mérito da questão. Manifesto desvio de finalidade e com proveito eleitoral dos investigados. A respeito do teor desse ato comunicacional do então presidente da República, faço apontamentos preliminares em 3 dimensões que considero importantes para fins de proceder a seguir no enquadramento jurídico do discurso. O primeiro é de que não se ignora aqui o âmbito de incidência próprio da liberdade de expressão, muito pelo contrário. A liberdade de expressão é essencial à sociedade e à democracia e não permite que se reprima a mera exposição de ideias, por mais incisivas que sejam determinadas colocações, as críticas, as discordâncias e os embates ideológicos. Também no benefício da liberdade de expressão, não se deve desestimular o diálogo sadio entre instituições ou bloquear sugestões técnicas ou mesmo jurídicas de aprimoramentos e melhorias em geral do sistema eleitoral e mesmo do modelo eletrônico de votação, dentro do livre e legítimo mercado de ideias. Como veremos, o foco do discurso desta AGE são os ataques
comprovadamente infundados e absolutamente falsos, sistemáticos e notórios contra a urna eletrônica, contra o processo e a justiça eleitorais, com finalidade especificamente eleitoral, por meio de uma tática que restou evidenciada no voto do ministro relator e a qual retornarei adiante. Tudo bem, aí um trecho do voto do ministro André Ramos Tavares, justamente falando também a respeito da liberdade de expressão e fazendo essa diferenciação com as mentiras, com as inverdades, com fake news. Diga, Renan. E dando o direcionamento, muito possivelmente, do voto dele, Sim, da posição que ele vai tomar em breve. Aidara, a gente está falando aqui de um candidato à presidência da República, um presidente que se candidatou, tentou um segundo mandato, né, numa eleição muito apertada como a de 2022, e nessa nossa conversa aqui vão chegando algumas mensagens dos nossos ouvintes, muito possivelmente eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu queria que a gente pontuasse aqui, esclarecesse para quem está nos acompanhando nesse momento, por que a gente está acompanhando esse julgamento agora, mas a gente já consegue prever ou desenhar esse resultado. Não é que o julgamento não está servindo de nada, né? Mas por que a gente consegue desenhar esse possível resultado desse julgamento com relação aos direitos políticos de Jair Bolsonaro? Olha, Renan, primeiro por conta de posicionamentos do tribunal que a gente já vinha acontecendo. Segundo, por conta da gravidade do que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez. De fato, o pessoal falava muito sobre provas, se cabem novas provas, a minuta do golpe, nessa ação ou não. E eu conversei com o Megali, com a Sheila e com a Carla há dias de manhã, e eu disse o seguinte, que a gravidade do que ele havia feito, só com essa reunião dos embaixadores, já era motivo suficiente para a inelegibilidade, porque são critérios muito objetivos, estão na lei. A lei depende de interpretação? Depende. E os juízes têm interpretações diferentes, porque, afinal, o direito não é uma ciência exata. Um mesmo fato pode e cabe interpretações diferentes no campo do direito. E é nesse encontro que se chega às posições médias que acabam guiando a sociedade em vários assuntos. Neste caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta de posicionamentos anteriores dos ministros, você faz um desenho de para onde pode andar esse julgamento. A imprensa vive disso, vive de mostrar como as coisas foram até agora e como elas devem ser com base no que elas foram até agora. Outro parâmetro importante, que foi inclusive citado no voto do ministro Floriano, é o julgamento do caso do Fernando Francischini. Ele era um precedente que já revelava que a vida de Bolsonaro seria complicada, porque partia dos mesmos princípios: uso indevido de meios de comunicação e abuso do poder político ao atacar o processo eleitoral brasileiro sem, de novo, isso é muito importante, sem nenhum mínimo indício de que o processo eleitoral brasileiro não é seguro. Um presidente da República convocar uma reunião com embaixadores para desfiar um rosário de mentiras, e aí me perdoe os eleitores do presidente da República, foi o que o ex-presidente da República fez no cargo de presidente da República, desfiar um rosário de mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro, só podia dar em inelegibilidade. Não podia dar em outro motivo. É por isso, e não por qualquer outro motivo, esse julgamento não serve para nada, serve para mostrar, e com essa transparência que está sendo transmitida ao vivo, onde é que os ministros estão baseando seus votos, serve para mostrar, inclusive, a divergência de quem acha que o fato cometido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro não foi tão grave como o ministro Raul Araújo. Agora, já se sabia da gravidade desse fato por conta do fato em si. Ele é grave o suficiente para provocar inelegibilidade de quem quer que fosse. E como o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro gostava de dizer, ninguém está acima da lei, nem ele. Tudo bem. Aidara, eu pedi para você ficar mais 5 minutinhos com a gente, só porque a gente vai ao Rio de Janeiro conversar com a Gabriela Souza. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda há pouco deu declaração a respeito do julgamento no TSE e na volta a gente conclui também com mais um destaque seu, tá bom? Vamos para o Rio de Janeiro, então agora diga, Gabriela Souza, a respeito do que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde para você. Boa tarde para vocês também, Fábio, Renan, exatamente. O ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a dizer, na verdade, que gostaria de ter o pedido de vista no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre a inegibilidade do político. Bom, como a gente vem acompanhando, até o momento
nenhum ministro fez esse pedido. E segundo Bolsonaro, a gente já escuta ele agora, sem dúvida, com esse pedido de vista, ele teria mais tempo. A gente lembra que isso aí daria um prazo aproximadamente de mais 60 dias, então ele torce por esse pedido de vista. Gostaria, não vou negar para você, porque dá mais tempo para você. Como venho demonstrando nas minhas redes sociais, não dando opinião, mas demonstrando desde 99 o que vinha acontecendo com a questão do voto impresso. Lá atrás, Zé Dirceu foi favorável a uma comissão, a criação de uma comissão para o projeto de lei para acompanhar a questão do voto eletrônico, onde, segundo ele mesmo diz na sua exposição de motivos do projeto, que o próprio TSE não dava garantia de 100%. Essa declaração de Jair Bolsonaro foi durante o desembarque, né, aqui no Rio de Janeiro, na capital, no aeroporto Santos Dumont. Segundo a assessoria do político, ele tem alguns compromissos ainda aqui na capital, mas antes ele deve passar por aqui, exatamente onde eu estou agora, para quem está acompanhando na nossa live, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, bem de frente para o condomínio dele. Ele ainda não chegou, mas a assessoria disse que ele também deve atrasar um pouco, porque parece que ele tem um compromisso ainda, né, em Belo Horizonte, mas almoça aqui na capital para depois se dirigir para Belo Horizonte. Claro, a gente segue acompanhando também aqui esse julgamento, né? Como vocês disseram, nenhum ministro ainda fez esse pedido de vista. É a torcida de Bolsonaro, seria uma saída para ele, mas por enquanto esse pedido ainda não foi feito. Obrigado, Gabriela, pelas informações. A gente volta com o Rodrigo Aidar aqui na nossa programação, que está nos ajudando a entender esse julgamento que está acontecendo, os impactos disso, possibilidades, inclusive, para o ex-presidente Jair Bolsonaro de recorrer. Aidar, eu queria lançar para você um questionamento sobre que lição ou que alerta esse julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro deixa para outros políticos, sobretudo políticos de direita, políticos que estiveram no governo Bolsonaro. Essa possível decisão pela cassação dos direitos políticos de Bolsonaro deixa esses outros políticos também, esses outros nomes, sobretudo da direita, com medo ou em alerta para o que possa vir a acontecer com eles? Olha, Renan, só se eles repetirem o que fez o presidente da República, usarem de seus cargos oficiais com desvio de finalidade. Que desvio de finalidade? Usar a estrutura pública, em vez de usar ela para servir ao público, servir em benefício próprio com intenções de atrapalhar o processo eleitoral sem, isso é muito importante, nenhum indício de que haja qualquer irregularidade no processo eleitoral. Quem fizer isso vai ter a vida difícil com o TSE. Agora, se os políticos de direita defenderem ideias, como, por exemplo, o voto impresso, sem que, para defender o voto impresso, você invente mentiras sobre o funcionamento das urnas eletrônicas, aí não corre risco, Renan. Porque o problema, e eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro sempre, Renan, Fábio e ouvinte querido, ninguém está contestando a ideia do voto impresso neste julgamento. Este julgamento contesta abuso de poder político, como esse abuso de poder político inventando mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro e sobre as urnas eletrônicas. Não está em discussão o voto impresso. O voto impresso é outra coisa que foi rejeitada pelo próprio Congresso Nacional. E é o lugar correto para se fazer essa discussão. Se mais à frente o Congresso Nacional entender, por meio de projeto de lei, emenda constitucional, não sei qual exatamente a proposta que tem que ser apresentada, mas se entender que deve haver voto impresso junto com o voto eletrônico, que se instaure o voto impresso. E esse é um debate que pode ser feito. O que não pode ser feito é preciso ter voto impresso porque as eleições no Brasil são fraudadas. Essa é a sacanagem e a tentativa de misturar alhos com bugalhos. Agora, Renan, só para complementar, o presidente Jair Bolsonaro acha que seria interessante ter um pedido de vista para que ele possa comprovar que realmente não cometeu abuso de poder político e etc. Mais tempo do que já teve, essa ação está sendo julgada praticamente um ano depois de o PDT ter entrado. Os advogados, assim, conversaram com todos os ministros, apresentaram todas as contestações, não vai ser um prazo de 60 ou 90 dias com pedido de vista que ele vai poder comprovar por meio de redes sociais a inocência dele, que nem é
o local correto. Onde ele tem que falar é nos autos. Ele está muito bem representado pelos advogados lá no TSE.